profissão ou vocação. O que é um ministério pastoral para você? Para isso, vamos ler um texto que é conhecido como missiva pastoral, ou uma carta pastoral pequena. 1 Timóteo, missiva pastoral. Vamos para o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12, que diz: Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Queridos, aqui nós já temos um contexto que teologicamente podemos chamar de um contexto eclesiológico ou eclesial. Estamos falando de um dos discípulos, um dos filhos da fé de Paulo, o jovem Timóteo, que estava exercendo uma função pastoral. Acredita-se que era na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo passou por Éfeso. É importante destacar que o livro de Atos, conhecido como a maior fonte da história do cristianismo de origem do primeiro século, alude que Paulo desenvolve 3 viagens missionárias e na sua 3ª viagem missionária ele desembarca em Éfeso, fica cerca de 3 anos, desenvolve um trabalho evangelístico. Éfeso era dominado pela região de Ártemis, também conhecida como Diana. Existia um templo à deusa Ártemis, que seria uma das maravilhas do mundo antigo. Era um templo gigante, era uma cidade dominada pela cultura helenística, a cultura grega. Ártemis era uma espécie de deusa guerreira, com vários adjetivos, às vezes virgem guerreira, às vezes uma deusa guerreira. Era a padroeira, protetora da cidade de Éfeso, e a homenagem a ela existia um templo muito grande, o templo da deusa Ártemis na cidade de Éfeso. Portanto, atuar na episcopal em Éfeso já não seria uma tarefa fácil. Para Paulo, que era mais experiente, não foi uma tarefa fácil. Para um jovem pastor, seria uma tarefa ainda mais difícil, porque ali você teria novos convertidos, neófitos no cristianismo, mas que tiveram uma vida de atuação ministerial dentro do templo de Ártemis. Homens e mulheres, porque dentro da religião helenística não era como no judaísmo, que não existia mulher levita nem mulher sacerdotisa. Na cultura helenística existia mulher sacerdotisa, existia mulheres oráculos que tinham acesso à divindade e ouviam a divindade falar diretamente com elas para transmitir isso às demais pessoas. Obviamente, isso é uma crença de imaginário religioso, mas que era muito forte em Éfeso. Então você tem um jovem pastor que estaria prestes a atuar em uma cidade que era neófita no cristianismo, mas que tinha tradições muito antigas na questão da religiosidade helenística. Existiam anciões que vieram do helenismo e existiam mulheres que também vieram do helenismo, que atuavam como mestras na arte de explicar os mitos gregos e as facetas da deusa Ártemis. Essas pessoas, ao se converter ao cristianismo, elas trazem uma bagagem de conhecimento da religião antiga. E não seria tão fácil para Timóteo norteá-las, né?
E o apóstolo Paulo o admoesta para que ele pudesse ser um exemplo dos fiéis, para que ele continuasse ficar envolvido com a palavra, com a exortação, com o ensino. E tem algo aqui que nos chama a atenção a respeito do dom, né, lhe entregue pela imposição das mãos do presbitério, talvez uma ordenação pastoral para um jovem que estava em atividade pastoral. E isso, queridos, é algo de se discutir. Ministério pastoral é profissão ou é vocação? Ou dá para fazer os dois? Bem, os que estão chegando agora no canal, eu sou o Roberto Silva, sou professor de teologia há 16 anos e minha formação é doutorado em ciências da religião. Venho do bacharel em teologia também, fiz pós em teologia e história, mestrado e doutorado em ciências da religião. São 13 anos de formação e 16 anos de docência. E é um prazer poder compartilhar. Aqui no canal já tem mais de 200 vídeos da área teológica. Eu convido você a se inscrever se você não é inscrito. E também, se você quiser estudar conosco, nós temos o curso básico, médio, bacharel, hebraico, grego na modalidade EAD. Então me procurem, o contato é o 11 970 98 42 32. Então, voltando, queridos, temos um jovem que obviamente desenvolvia uma atividade pastoral na cidade de Éfeso, que existia todo um contexto religioso muito antigo, helenístico, e que iria puxar de Timóteo muita experiência, muita bagagem na questão da oratória, porque isso chamava muito a atenção dos gregos e era algo que ele não tinha como Paulo, por ser um jovem e possivelmente não ter o mesmo saber acadêmico que Paulo tinha. Então, seria muito mais difícil para Timóteo exercer o trabalho pastoral nessa cidade, mas ele é exortado a continuar, a se dedicar e a desenvolver com eficácia aí o dom, né, de Deus na vida dele, que foi lhe atribuído pela imposição da mão do presbitério. Se Timóteo está exercendo a pastoral na cidade de Éfeso, ele tem essas muitas dificuldades. Precisa trabalhar uma recultura, né? Trabalhar a questão de uma nova interpretação na cabeça dos efesianos, que tinham uma cultura helenística por trás do seu cotidiano, que certamente chocaria com o conceito de ética e moral que Timóteo apresentaria a partir de uma linha cristã, né? Uma linha judaico-cristã. Então, a cultura helenística, ela tinha várias coisas que não tinham uma coesão com a cultura judaico-cristã. Principalmente a questão de relacionamentos, a questão de amor eros, né? Na cultura helenística era muito normal os relacionamentos homoafetivos, e já na cultura judaico-cristã, isso aí desde o livro de Levíticos era visto como abominação. Logo, Timóteo teria que trabalhar um novo conceito de comportamento, conduta ética e moral para os efesianos que vinham de uma cultura helenística. Isso já não seria muito fácil. E aí teria a questão de como que ele daria conta de exercer um ministério pastoral que exigiria tanto dele e ao mesmo tempo se sustentar. Aqui nós temos uma questão que o Timóteo, a Bíblia não diz que ele era casado, diz que ele tinha mãe, avó e possivelmente era um jovem que estava ali andando com Paulo. Então isso já era uma responsabilidade a menos. Mas agora vamos contemporaneizar e trazer para os dias de hoje. Vamos pensar em um pastor que é casado, tem 2 ou 3 filhos e que para exercer a atividade pastoral ele tem uma demanda que também é a família.
são as suas contas e as responsabilidades. E aí vem a questão do pastorado por vocação ou do pastorado por profissão. Ou se é possível juntar as duas coisas, porque partindo do pressuposto que todo pastor só deve exercer o seu pastorado por vocação, entende-se que ele tem que ter uma vida profissional estabelecida. Ele precisa ter um trabalho, precisa ganhar bem e precisa ao mesmo tempo ter tempo disponível, que parece que essas duas coisas não comungam. Você ter um trabalho, ganhar bem e ter tempo disponível para ser pastor, parece que é um pouco difícil, porque geralmente as pessoas que têm cargos de importância em determinadas empresas, elas entram cedo e saem muito tarde. Cargos que envolvem às vezes liderança, administrativo. Então é muito normal pessoas entrarem cedo e saírem tarde. E acaba não sobrando tempo para as atividades pastorais, que são muitas. Atividades pastorais extra liturgia cultica, são aquelas atividades do gabinete pastoral, onde o pastor vai atender pessoas, onde o pastor vai aconselhar os casais em crise, onde o pastor vai nos hospitais visitar os membros doentes. Então, como exercer essas atividades extra culto tendo um trabalho secular? Tá? Então, aqui nós já temos uma questão. Uma outra questão, então eu vou exercer como profissão, tá? Eu vou exercer só como profissão. Tá, essa pessoa que está exercendo a atividade pastoral somente por profissão, porque talvez vai ganhar 5 salários mínimos para exercer a atividade pastoral por profissão, ela tem os requisitos necessários? Ou seja, ela tem uma formação adequada, ela se sente vocacionado para a atividade pastoral, que, como eu disse, demanda tempo, só que também, além de demandar tempo, tem pessoas que não têm paciência de ouvir a dor do outro. Tem pessoas que andam na rua e perguntam para o amigo, e aí, tudo bem? Se o cara falar, puxa, não tá bem, ele, então melhoras aí que eu tô na minha correria. Ou seja, ele nem tem tempo de ouvir a dificuldade do outro. E pastor que não tem tempo para ouvir, não consegue ser pastor. Porque uma das coisas, as pessoas acham que pastor fala muito, claro. Mas pastor que é integral e que não vai à igreja somente para dirigir o culto e desenvolver os seus sermões, o pastor que é pastor em tempo integral e desenvolve o ministério pastoral durante a semana, ele ouve mais e fala menos. Porque ele ouve as queixas da pessoa que perdeu um ente querido, ele ouve as queixas do casal que está em crise, ele ouve as queixas do adolescente que está em crise, ele ouve as dificuldades daquele membro da igreja que quer voltar a ser usuário de droga ou de algum entorpecente. Ou seja, ele está a semana inteira fazendo atendimento, gabinete pastoral, ouvindo problemas e aconselhando. E aí, mesmo que a pessoa seja um pastor só por profissão, só pelo salário, será que ele terá estômago para ser integral e ouvir os diversos casos de pessoas distintas, de crises, de problemas? Será que essa pessoa vai conseguir digerir, ouvir o problema dos outros, aconselhá-los e ainda cuidar dos seus problemas? Porque o pastor, ele é ser humano, ele também tem problema, às vezes passa por problema financeiro, às vezes passa por crise no casamento. E aí nós temos uma outra questão. As igrejas que precisam de um pastor e colocam um pastor para desenvolver o trabalho pastoral, mas requerendo as duas coisas:
um pastor que tenha vocação para ser pastor e um pastor que receba salário para ser pastor. O pentecostalismo brasileiro criou um negócio chamado dirigente de igreja. O que é o dirigente de igreja? É uma pessoa que chega do trabalho, 7 horas da noite, corre, coloca ali a roupa de ir para o culto e chega no culto uns 10, 15 minutos atrasado e ali dirige a liturgia, depois prega e vai embora. E esse é o dirigente de igreja. Ele não tem tempo para fazer aconselhamento, não tem tempo para fazer visita, não tem tempo para fazer muita coisa, porque ele é o dirigente de culto. E às vezes a igreja dá uma ajuda de custo no fim do mês, para um combustível, alguma coisa, mas que não ajuda, na verdade, de forma adequada, porque esse pastor ele sempre fica dividido entre o trabalho, a família e a igreja, e geralmente ele não consegue fazer a gestão dessas 3 coisas, porque o trabalho, às vezes ele gasta 10 horas do dia dele, ou 12, dentro da dinâmica de transporte, trabalho, retorno para casa, 2 horas de culto, ou seja, fica um trabalho pastoral meio manco, porque o trabalho pastoral não é necessariamente dirigir o culto e pregar os sermões. Essas 2 coisas fazem parte do trabalho pastoral, mas o trabalho pastoral fora do púlpito, esse trabalho, quando ele não é efetuado, quando ele não é exercido, nós não temos verdadeiramente uma igreja pela qual existe um líder pastoral que desenvolve a pastoral, porque a pastoral é o cuidado. E é quase impossível cuidar de alguém quando você não tem tempo nem de cuidar de você mesmo. Então, algumas igrejas, elas trabalham esse aspecto de eu quero um pastor aqui, esse pastor ele precisa ser vocacionado, ele precisa ter uma formação pastoral, pelo menos um curso teológico completo, que mostre ali no seu histórico que ele tem uma formação, que ele sabe elaborar sermões, que ele sabe fazer boas interpretações hermenêuticas, que ele passou por uma disciplina de aconselhamento ou psicologia pastoral, então ele tem uma formação para ser pastor, ele tem vocação para ser pastor e ele é assalariado para ser pastor. Ou seja, ele tem um salário para que ele consiga ser pastor em tempo integral. Isso também não quer dizer que ele não vai ter tempo para a família e para ele, mas ele terá mais condições de tempo, porque ele estará respaldado financeiramente. Enquanto isso, ele terá tempo para fazer os trabalhos de culto fúnebre, ele terá tempo para fazer os trabalhos de visita, ele terá tempo para fazer os trabalhos de aconselhamento, ele terá tempo para fazer os trabalhos de espiritualidade pessoal, seu devocional, preparar os seus sermões e etc. Mas eu gostaria de ouvir de você. Você acha que pastor ele tem que ser voluntário? Ele não pode receber salário? Ele tem que fazer por vocação? Você acha que ministério pastoral pode ser só por profissão? Ele faz ali, ganha o dinheiro dele e depois está tudo certo? Ou você acha que ministério pastoral pode ser vocação e profissão? Então eu gostaria de ouvir você aqui nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você desenvolva sua vocação e seu chamado com muita excelência. Até o próximo vídeo. Para aqueles que quiserem conhecer os nossos cursos teológicos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 970 98 42 32. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.